Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Eu não sei que horas que você vai assistir, ou você está ao vivo nos assistindo. Vida longa e próspera, seja muito bem-vindo ao Nenencast, cara. Estamos aqui em 2024, cada vez menos profissional e cada vez mais amador. Certo, Lagarto? Hoje estamos no modelo novo aqui para entrevistar o nosso amigo, nosso querido André. Seja bem-vindo, André. Obrigado pela sua presença aqui e tal. Obrigado, meu amigo Neném. Tá véio. foda, né? Esse bigodinho é tradicional, né? Bigodinho safado, bigodinho bacana. Esse aqui é o bigodinho traço conservador, né? Tá em dia. Tá em dia o conservador aí. Vamos lá. Mas é engraçado, uma coisa que você disse que é bacana, quando você pega os conservadores americanos, né, eles têm o traço da barba. Sim. Inclusive, o clube, né, que havia dos conservadores, que é o clube do charuto, que eles se reuniam para discutir política, eles se reuniam para discutir economia, né, tudo fumando charutão, aquela coisa, o uísque também, né, essa coisa toda. Eles tinham a questão da barba, para eles era sagrado. Sim, como então, ritual. A barbinha na régua, aquela coisa... Faz parte. Faz parte. Faz parte. Da caricatura, então, né? E aí o que acontece? Isso acho que talvez seja uma influência também dos militares. Que o militar podia ter barba. Nos Estados Unidos, o militar podia ter barba dependendo da patente dele. Sim. Tá? E a patente dele liberava. Só que a barba teria que ser muito bem feita. Então, se o cara tivesse uma barbinha, um bigodinho, um cavanhaque, tinha que ser na régua, nos na rigores, risca. né? Exatamente. Perfeito. E eu acho que a maior reivindicação recente do mundo, dos homens, é que os homens sentiram inveja das mulheres, na minha opinião, tá ligado? Assim, de ter o salão, de tudo mais. Sim. E nós descobrimos a barbearia. Que não precisa só fazer barba, dá pra você tomar uma cerveja. Dá pra você enrolar o tempo. Dá pra você bater um papo com a galera, fugir fazer da mulher, uma resenha. às vezes. Exato, falar bosta, tá ligado? Sim. Assim, porque no final das contas, né, cara, se você for analisar, tipo, a galera fala, as mulheres quando vão pro salão, elas ficam fofocando. Fala, mas nós faz a mesma coisa, só que nós não fazemos fofoca, nós fazemos comentário. Especulação. Especulativo. Mas é muito da hora, você vê a galera trocando ideia, é tipo isso. Fulano não sei o que, sei o que. Fulano... E aí vai bater natural do ritual, isso, né? Cara. Do ponto, né? E aí, tipo, em cima disso, vai trocando ideia. Cara, eu tenho um amigo meu, Marcão, da barbearia, cara. Eu fiquei amigo do cara, tá ligado? Porque, assim, tipo... Devagarzinho na barbearia, você vai em toda semana, é a mesma galera que vai, então já é a mesma turma. Semana que vem você vai vir em tal horário. As piadinhas. Eu vou vir também, piadinha, brincadeira, vamos tomar uma cervejinha junto, tal, não sei o quê, tal. Então é um rolê junto, entendeu? Coletivo, é legal demais. É um ritual, né? Velho. A barbearia americana também tinha muito disso, né? Exato. No cinema, que você vê um pouco underground americano, assim, tinha uns filmes antigamente que tinha, né? Aqueles negão na barbearia, aquela comunidade que trazia e voltava, né? Com tanto assunto político como de fofoca mesmo, mulher e tudo mais, e isso faz um clã, né? Você me fez lembrar de um bagulho muito foda. Lembra do Pica-Pau? Que tinha o episódio do Pica-Pau dentro da barbearia. Clássico. Fígaro. Fígaro. Tá ligado? Você lembra disso, Lagarto? Clássico. Não, você não lembra, viado. Você tá com... O cara tem 22 anos. Ele sabe Pica-Pau Nutella, ele não sabe Pica-Pau raiz, não. Você viu aquele Pica-Pau, que nem chama Pica-Pau, é Woodpecker. Os caras fizeram um Pica-Pau bosta depois. É uma bosta desenho mesmo. ruim pra arrebentar. Não é o antigo, né, cara? Exatamente. Que é super bad. Politicamente correto. Incorreto, Incorreto era... Passava, né? Sim. Você gostava? Pirava. É o né, mestre das artimanhas, né? É um pouco isso, cara. E uma coisa interessante, cara, que assim, tipo, às vezes eu tava comentando, né? Antes da gente começar aqui o bate-papo, tipo assim, que eu te conheci desde criança, e depois foi vários caminhos, vários rolês, várias fases. A gente se encontrava em um grupo, depois essa coisa toda, né? Mas, e aí, cara, uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, às vezes que a gente já trocou ideia nas redes sociais, quando eu faço um vídeo sobre conservadorismo e progressismo, reacionários e revolucionários e tal, quando você faz comentários ali, você não faz comentários de ataque, você faz comentários de uma pessoa que está estudada. É isso que tem o respeito, entendeu? Sim. Porra, o cara está falando um argumento foda aqui. Sim. Ele não é simplesmente um cara que sai xingando, entendeu? Não é murmurar, é dar alguns ali... Uns pitacos. Fala, peraí, eu estou vendo um mundo diferente. A minha realidade aqui do mundo é um pouco diferente disso. Sim. Mas
por exemplo, foi quando você foi para o mundo do agro que isso bateu na tua porta, que você começou a estudar? Sim. Quando que foi, cara, que você encontrou com esse mundo de começar a querer entender mais sobre economia, liberalismo, como você começar a querer entender sobre também conservadorismo? Perfeito. A gente estava até batendo um papo antes aqui, né, de ligar as câmeras e tudo mais, e às vezes a gente não sabe, quando é criança ou adolescente, o que a política ou o convívio social impacta na gente, né? Isso. Então, a gente estava fazendo um rascunho aqui, e o tempo que foi do Collor, do confisco, né? O tempo do Sarney, que a gente pegava só os murmúrios, né? Mas via sempre os pais dando feedback, né? Dentro de casa, de como seria e tudo mais. A gente, depois que chega nos 40, já é pai de família, já tem uma profissão, e está no mundo prático, o que a gente assim, se preocupa? Preocupa em ser produtivo, efetivo, né? Criar uma sociedade justa, fazer o seu trabalho de um modo em que não tenha muita interferência. Então, o primeiro livro, cara, para falar a verdade para você, que eu li de filosofia, na verdade eu não entendi porcaria nenhuma, foi do Dante Alighieri, Monarquia, um livro de uma tradução lixo, porque antigamente não tinha nem como ter traduções fidedignas e boas, né? Na época, e, cara, lia-se na força. Depois eu me deparei num quadro psicológico de toque, TDAH e TDOD, como eu te falei. Quantos anos você tinha quando você descobriu? Velho, já foi bem tarde, foi uns 22 anos. Ah, não, foi tarde. Mas o sintoma acontece muito depois dos 12, até os 18, 20 anos. Sim. E eu vi, cara, que eu conseguiria alguma coisa, uma mudança, se eu tivesse respaldo filosófico. E aí eu fui viciando, cara. Para quem é obsessivo, entendeu? Então, eu fui lendo lendo outro, fui buscando, fui adorando. Isso fez parte da minha cura pessoal, né? Então, na verdade, eu estou aqui hoje para poder dividir isso, tanto pelo lado pessoal, como o lado da importância da política na vida de todo mundo, né? Agora, por exemplo, né, assim, você foi pegando o caminho, você catou um livro, aí você viu uma indicação, catou outro e tal. Foi meio que assim, você não teve um coach, um mestre que falou, primeiro este livro, filho, agora o segundo livro. Não. Você foi meio que eu fui empurrando pelo trabalho e foi chegando nos livros. Não tem nem como uma pessoa que tem 20 anos por aí ler um livro do Dante Alighieri e entender alguma coisa. Entendeu? É muito difícil. Você tem que ter um respaldo anterior. Vim pegando livros primeiro de autoajuda, entendeu? Livros que são bem simplificados. Depois você começa a pesquisar um pouco mais, porque, na verdade, eu venho trazer aqui, porque não sei se na época que você foi professor, tinha esse material didático disponível, porque o pessoal anglo-saxão não se fala muito aqui, né? Não. A escola austríaca também de economia, o liberalismo e o conservadorismo. Então, a gente só estudou o outro lado, que seria, né, o liberal um pouco também, mais a social-democracia e o progressismo. Então, eu fui procurando, eu era progressista, cara, porque eu fiz até conservatório, né, estudei música lá, e eu era um progressista, assim, raiz. Aí, quando eu caí no mercado de trabalho, eu falei, porra, vamos dar uns passos atrás aqui, vamos procurar um alicerce aí para tanto mentalmente como na produtividade, no trabalho, você poder melhorar um pouco. Sim. Eu acho que a nossa formação, desde a infância, né, e assim, se a gente for analisar pela nossa geração anos 80, a nossa formação sempre foi de uma formação social-democrata. Sim. Então, você pega aí desde o governo FHC, talvez para a gente, o FHC pelo plano real, talvez a gente começou a ter uma certa percepção do mundo, né? Porque desde nós já estamos falando ali de 94. Perfeito. Então, quer dizer, a gente já estava com seus 10, 12 anos, mais ou menos. Perfeito. Mais ou menos isso daí. Então, a gente começa a ter uma certa dimensão de valores. Sim. Né, tal, a gente começa a ter uma noção disso. Então, talvez, assim, a gente vivenciou praticamente 20 anos, né, de FHC ao governo Lula, né, a gente vivenciou uma social-democracia gigantesca. Né, e aí, do governo Dilma também mantém esse perfil, né, e a gente vai ver a crise que aconteceu a partir de 2013. E eu acho que é ali, por volta de 2013, na minha opinião, que esse mundo mais conservador, essa questão do liberalismo, começa a aparecer, sabe? E não pelo mundo acadêmico, pelo mundo universitário. Porque, cara, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos assim. Eu fiz história. A maior parte dos meus professores, aliás, a maior parte não,
99% quase totalidade dos professores vinham de uma formação progressista. Francesa. E assim, a literatura na qual eles me passavam é uma literatura na qual eles compactuam. Não estou dizendo que esses autores são ruins. Perfeito. Não é isso. Os autores são muito bons. Concordo. A perspectiva é interessante. Mas eu nunca, por exemplo, na graduação, eu tive o lado de lá. Ninguém nunca me disse, por exemplo, peraí, mas então, por que você não lê também, por exemplo? Perfeito. Entende? Nunca houve essa possibilidade. Para falar a verdade, eu só tive um professor, tá, que foi o professor Isaías, que eu até chamo ele de meu mestre. Às vezes eu bato uns papos com ele bastante aqui no podcast, ele vem bastante. E o Isaías, ele sempre foi um cara muito ponderado. Então, a primeira vez que eu fui ver que existia ali uma visão progressista, uma visão conservadora, e aí começa a aparecer autores de cada lado, eu falei, opa, caramba, quem que é esse aí que ele está falando e que eu nunca vi falar? Sim. Entende? Entendo. Então, foi o primeiro cara a me mostrar isso. Assim, até porque a internet, ela não era tão forte na nossa geração pra você pesquisar. ainda. Tal. Não era, cara. Ele estava começando o Googlezinho ali, né, tal, aquela coisa. Não tinha ainda essa perspectiva toda. Então, a minha formação, vamos dizer assim, acadêmica, até no mestrado, ela foi altamente progressista, né? E no qual eu sou muito grato a esses professores, porque tive muitos professores muito bons do progressismo, com uma visão de mundo interessante demais e tal, Sim. que contribuiu muito, né? Mas eu nunca tive uma visão diferente dessa. Então, assim, foi mais ou menos eu com meus 30 e poucos anos que eu fui começar, de fato, a ler coisas assim com baseamento. Por exemplo, a ler coisas com base teórica, empírica, acadêmica. Né? Tem um amigo meu que é referências professor boas. Também, isso, o Bruno, que é professor aqui na faculdade também, aqui é nosso diretor do Ângulo agora. Ele formou na USP. E ele falou, Neném, só tinha um professor de direita em todo o curso de história quando ele fez. E ele falou assim, poxa, tanto eu quanto ele, nossa formação foi progressista. Mas ele falou assim, cara, ele era uma ponta do iceberg no meio do rolê da galera. Coitado. Entendeu? Então ele é uma exceção à regra. Sim. Ele é tipo o Pondé hoje, entendeu? Sim. Assim, tipo, perfeito. Que destoa da ótima galera. Referência. Entendeu? Então você tem ali, né, vamos pegar os grandes pensadores. Karnal, você pega aí o Cortella, você pega aí Pondé. o Pondé, né? Então tem outros aí, mas pegando esses três, você vê nitidamente uma direita, um pensamento de direita mais conservador do Pondé. Você vê uma tentativa de um pensamento social-democrata cristão do Cortella, né? E aí você já vê, né? O Cortella é marxista total. Não, ele é. Praticamente. Eu concordo contigo que ele é marxista. Ele vem de uma formação também marxista e tudo mais. Mas eu ainda vejo o Cortella tentando trabalhar a filosofia no campo mais pessoal. Certo. No sentido de você descobrir o seu eu, o seu Entendi, self da natureza e tal. humana. Ele não entra muito em questões políticas, assim, na minha opinião. Ou sociopolíticas. Ele fala, mas assim, en passant, às vezes ele toca uma ideia. Eu acho que a ideia dele é mais para você entender o seu introspectivo. Perfeito. E o Karnal, aí você vê já, né, a declaração dele progressista, o pensamento dele e tudo mais. Ambos, né, todos eles, aliás, contribuem absurdamente. Precisa. Né, tal, totalmente necessário. Mas então, assim, eu acho que eles foram um farol, aqui no Brasil, pelo menos, para uma camada mais classe média ter um acesso a uma informação diferente. Mas saca? eu creio que isso começou com o Prestes. Sabe? O Prestes, quando ele veio, ele foi muito importante no movimento revolucionário, né? E o Prestes, quando veio, cara, em 1920, por aí, eles ficaram muito por causa, assim, da educação, ficou por conta deles, que depois ainda veio o Getúlio tomou conta de um governo mais tecnicista, mais autocrata, entendeu? Mas muito desenvolvimentista também. Nós vamos falar um tanto de ista aqui, né? A gente vai se perder de tanto como as coisas na política se confundem. A gente até está aqui para poder elucidar isso de um jeito mais prático. Sim. Então, eu acho que essa questão, cara, do ensino ficou toda para a social-democracia, toda para o progressismo, sabe? Mas eu acho que isso já vem do enredo, muito difícil de mudar, porque as universidades já estão abarrotadas, está viciado o sistema educacional, só no marxismo, é só Marx, Foucault, Hegel, entendeu? E eles ficam rodando igual o cachorro em volta do rabo, entendeu? Não sai mais nada do que aquilo. Então, é que nem você falou, um professor e meio ao tantos, né, que são social-democratas. Então, eu acho que esse negócio da educação já vem desde aí.
Depois o Getúlio tirou um pouco a educação dos familiares, né, que já não é uma coisa conservadora, entendeu? E colocou mais como, assim, privatizando, entre aspas, a educação, entendeu? Uma educação hoje também socioconstrutivista, que também não contribui muito, entendeu? No termo de, assim, premissas do conservadorismo. Então, hoje temos representantes, nem você falou aí, são 3, são poucos. Eu acho o mais ponderado e o filósofo de verdade o Pondé. Sabe, o Pondé, eu gosto quando o cara ele dá a opinião dele, que aquilo não tem muito cunho pessoal, é mais no fato, entendeu? E na lógica, porque, na verdade, é o seguinte, aí a gente vai separar. A filosofia classista, a filosofia clássica, corrigindo, ela procura a verdade. E a moderna e pós-moderna, ela quer interpretar a verdade, entendeu? Então é aí que a gente vai entrar por aqui e ver onde estão as convergências, os contrapontos e as similaridades de ambos os lados. Então, e aí como que você começou a leitura? Eu vi que você está com o Kirk aqui e tal. O Kirk, cara, ele fez um favor, porque esse livro ele é excelente. Quer ver? Vamos dar uma... dá para mostrar para a galera aí? Mostra a capa dele aí. O Russell Kirk, mas esse livro aqui é um compêndio quase. Coisa linda esse livro. Foda, Caramba, foda. É outro nível. É um compêndio maravilhoso, cara. Sim, abre ele aí para você ver. O Russell Kirk. Fantástico. Tá O Kirk, aqui já dá para depois. o Kirk lançou esse livro, cara, em 1953. E o Kirk, ele gosta muito do pai modernista, do conservadorismo, que é o Burke, o Edmund Burke. Então ele fez esse compêndio pegando desde o Burke até o Eliot. Porém, agora já tem ele revisado, atualizado, e parece que vai colocar mais um aí moderno, se eu não me engano, nessa leitura do pessoal conservador. Mas é um excelente livro de pesquisa, que nem você falou, não temos muito acesso a materiais, porque você tem que achar e ainda achar uma tradução boa, fidedigna. Exemplo, se o cara é grego, ou é latim, ou é hebraico, né? Para o cara passar isso para a nossa cultura de um jeito semântico, né, fidedigno, aí é complicado. Trouxe esse, né, que é a referência para a galera. Trouxe esse aqui para você, que é sobre as ideias conservadoras. Que da hora, presente para você esse aí, que é muito simples esse livro. Olha aí, cara. Revolucionários, ideias conservadoras, novamente explicadas, a revolucionários e reacionários, cara. João Pereira Coutinho. Novamente explicadas, cara, porque esse tema é meio exaustivo de explicar, porque ele é muito confuso, então todo mundo pede para explicar. E o Coutinho é um escritor português excelente, cara. E é um livro muito básico para quem quer poder pegar e adquirir uma carga assim, né, para poder falar, entender e divulgar. E esse aqui, aí é o seguinte, esse é seu, esse é meu, e esse, se você quiser dar ou sortear, é um excelente livro do Bruno, fala o nome dele aí, que o nome desse cara é foda. Bruno Garskin. Então, um livro fantástico. Pare de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Tá aqui, ó, o livro dele aqui e tal. Esse cara é bacana. Ele estudou em Portugal, então ele sabe o que é a matriz nossa, né, na questão cultural. Fez mestrado lá, está fazendo um doutorado. Ele vem falar desse lado, né? Por que o pessoal odeia tanto político, mas não sai da mamica do governo, do Estado? Por que é tão paternalista no sentido estatal, entendeu? E de onde veio essa herança nossa? De onde veio essa herança nossa? Legal. Perfeito, é a palavra-chave. Porque a gente tem uma herança... olha para você ver, quando você vai para alguns países republicanos, vou dar um exemplo aqui, quando você vai nos Estados Unidos, o presidente mora na Casa Branca. Certo. Não é isso? É a Casa Branca. Porque a palavra casa, ela lembra mais aconchego, ela é mais republicana. Sim. Você fala assim, estou indo na casa do presidente. Então, isso dá uma conotação de uma coisa de menos poder, mais acesso, entende? Perfeito. A ideia é republicana. No Brasil, você vai no Palácio do Alvorada. Perfeito. Então, repara que alguns termos que ainda são do período imperial, eles permanecem. Sim. Quando nossa cidade, você vai ao Palácio, que é a Câmara Municipal, tem lá o nome de Palácio. Então, é a casa. Deveria ser a casa do povo, mas não. Dá essa distância. Sim. Entende? Eu já vi aqui em Pouso Alegre pessoas chegarem na porta da Câmara, porque é um prédio suntuoso, Sim. É um prédio bonito. E a pessoa olhar para o que ela está vestida, que ela estava de chinelinho e tudo mais, e se sentir incomodada de entrar ali.
Tipo assim, nossa, eu não estou vestido adequadamente para entrar nesse local. No status quo. Exatamente. Perfeito para estar lá. Esse status separou. Eu falei, não, cara, essa casa deve ser sua, deveria ser. Sim. Tá ligado? Então Sim. você vê esse sentimento. Então eu acho que esse populismo nosso vem desde a questão do período imperial, sabe, de enaltecer muito a figura do líder. Então a gente teve sempre figuras muito fortes. O Getúlio Vargas foi uma figura permanente Dom no Pedro poder. II. Dom Pedro II, uma figura importante. Bonifácio. Isso, tal. Então, assim, entra aqui, gente. Pode entrar. Chegaram aí. Fica à vontade aí. Pode sentar aí para nós bater um papo aí. Cola no pai aí, tranquilo. Oi, Aline. Chega aí. Pode sentar lá. Fica à vontade, tá, gente? Bem-vindo aí. Então, eu vejo que a gente tem, cara, essa característica personalista. Sim. Sabe? Personalista. Sim. E isso vem tanto do macro, falando no campo mais lá em cima do presidente, como na cidade. Sim. A cidade também, a gente tem essa característica ainda do doutor, que é o cara de respeito, tal. Então tem essas figuras de autoridade. A tratativa. Né? Por um lado, às vezes realmente é interessante a questão da hierarquia, do respeito, mas por outro lado também pode ser aquele status quo. Certo. Entendeu? Que daí pode ser ruim. Vamos falar disso. Né? Então. Você é inteligente, então você já lançou a braba e eu adoro usar esse exemplo como analogia. Você pode ver que no Rio de Janeiro, o primeiro como é que chama? Ministério que teve, né? Foi do Rio de Janeiro, Palácio do Catete? Isso, Foi o Palácio do Catete, né? Até nós irmos para Brasília, né? Sim. O governo era ali. Era no Palácio do Catete. Exatamente. Retornando isso que você falou, o Palácio de Catete, ele era um palácio que já bonito também, naquela estrutura, né, antiga que já intimida quando chega. Você me falou, eu lembrei de uma merda muito boa do agora, quê? cara. Quando eu estava no Rio, sim, eu estava passando de carro em frente ao Palácio do Catete. Certo. E aí, cara, eu estava com um carioca e tal, só que os vidros estavam para cima, os vidros para cima, tal, não sei o quê, e desligado o carro. Então os caras já pararam o carro. Porque quando você passa em frente ao Palácio do Catete à noite, você tem que abaixar os vidros e ligar a luz interna. Ô, louco. É uma questão de respeito. Sim. E também para falar, ó, tô limpo aqui. Sim, não sabia. Então, assim, tipo, olha que louco, cara. Você já quase tomou uma dura lá. Em frente ao Palácio do Catete. Tipo assim. geral lá. E tal, assim, não. E eu falava, mas senhor, o que está acontecendo? De mão na cabeça e já era. Exatamente, cara, tá ligado? Mas olha pra você ver a formalidade que você tem. Mas isso é bom, e a gente vai falar mais profundamente o porquê que isso é bom. Quando você fala nisso, no Palácio do Catete, você vê que tem uma estrutura que o povo, é que nem você falou, tem um acesso muito fácil ao Palácio do Catete. Não agora que a segurança é outra, mas no tempo, né, de que era diferente. Então você vê que o povo tem proximidade com a arquitetura. É aí que a gente vai ver onde o conservadorismo fala, onde o liberal fala, o que a política de fé, como disse o Oldshot, falava, o que uma política cética que é o conservadorismo fala. Então, toda essa herança, igual você falou, ocorreu no Palácio do Catete, onde era uma coisa mais conservadora, mas depois do reinado, do tempo dos dois reinados. Aí a gente vai, cara, para Brasília e faz isso que você falou, vê uma dimensão astrológica, astronômica, quer dizer, e onde as pessoas não andam perto, que você vê ali, você pode ver qualquer hora que está filmando, é só carro que anda, né? Não tem esse contato prévio entre o próprio homem, do criador e criatura, entendeu? Mas aí a gente vai ver a influência de quem fez, foi o Oscar Niemeyer, um marxista de carteirinha, o Burle Marx também, que foi um outro, que fez o construtor do paisagismo, foi outro marxista, e você vê que como que as ideias, o mundo abstrato das ideias, ele vem para o mundo do materialismo e ele expressa o mundo material. Você viu aí que a moça sentiu que o status quo ela não estava pronta? Talvez ela tenha esse sentido inferiorizada, mas também ela pode ter o outro sentimento também, entendeu? Depende se ela sabe quem ela é, depende se ela teve acesso para saber quem ela é, né? E de como ela participa do social. Isso aí pode ser mudado, com certeza. Uma coisa assim, por exemplo, que eu vejo, né, por exemplo, dentro, até a mesma aquela galera do Brasil Paralelo agora, né? Certo. Você vê que eles ganharam um respeito, cresceram bastante e tal. Você viu que assim, é que a galera do Brasil Paralelo também, além do conservadorismo, eles defendem, eu vi alguns deles, pelo menos, defendendo a monarquia. Sim. Né? Até uma tentativa de uma volta da monarquia para o Brasil. Vamos falar disso. Essa coisa toda. Mas assim, o que eu vi que eu achei interessante deles é que todos ali muito estudados, com muito respaldo, né?
argumentando, referências, botando referência, internacionais, fazendo críticas, né, tal assim. E aí eu vejo, por exemplo, uma coisa que eu coloco, que às vezes, quando a gente fala do conservador lá atrás, veja bem, lá atrás, o conservador, ele, por exemplo, no Brasil, grande parte dos conservadores eram escravocratas. Sim. Né? É que vai ter um momento histórico que o conservador vai conseguir abrir brecha para ser liberal. Quase. Entendeu? Sim. E aí eu acho que esse conservador liberal, sim, que às vezes buga a galera. Porque quando você fala a palavra liberalismo, parece que ela combina mais com progressismo. Sim. Né? E aí a galera, quando fala, o cara pega e argumenta assim, eu sou conservador liberal, a pessoa olha... O que isso significa? Primeiro que grande parte da população, que nós estamos conversando aqui, às vezes o povão mesmo, cara, não vai saber. Como diz o nosso querido Emílio Surita, o afegão médio, tá ligado? O cara não sabe. O pagador de impostos. O cara não tem noção, às vezes, de conhecer teórica. Mas o cara leu o Edmund Burke? Não. O cara leu o Eliot, o cara leu o Herschel. Difícil. É difícil. Então, assim, o que eu vejo é que o cara consegue ouvir essa palavra e ele vai estereotipar, porque é o que dá para ele fazer. Caricaturar. Isso. Muito rápido. Exatamente. Ele faz isso porque ele não tem acesso de verdade a o que é ser conservador. Na verdade, é tão complicado você explicar o que é ser conservador, porque é mais fácil você explicar ser conservador pelo que ele não é, do que pelo que ele é. Entendeu? Sim. Então, ele não tem um frame, um quadrado onde ele possa ficar estipulado. Não é uma doutrina, não é uma ideologia, não é até uma filosofia, entendeu? Porque ele paira e anda nessas vertentes, porém, a questão dele é muito de dentro para fora, em questão de liberdade, costumes. E aí, cara, o conservador não vive sem Aristóteles, Platão e Sócrates, entendeu? Então, essa é a base deles ali, por isso que eles são conservadores, que os três são a base das 4 religiões que a gente tem aí, o protestantismo, o muçulmano, o católico e o judeu, judeus, se eu não me engano. Isso. Então, ele sabe... Por que ele se apega ao conservador? Porque ele tem o cristão atrás. E o cristão ele é muito maior do que uma ideologia. Então, ele tem 1000 mais motivos de ser conservador pelo mundo cristão, a priori. Entendeu? Mas existe uma troca de posições, porque, na verdade, é um contrassenso você falar conservador-liberal. Liberal, já o próprio termo diz. Só que eles trabalham a liberdades diferentes. Vou te dar um exemplo. Pode falar. Não, é que você falou do liberal, eu quis dizer o liberal econômico. Sim. Tá ligado? Então, mas isso já confunde. Já confunde. É o liberal clássico, o econômico, e aí tem os liberais depois, né? Neoliberais e por aí vai. E aí, voltando, aí tem essa estética, mas eles não sabem o porquê. Mas defendem certas premissas, como a família, que é uma instituição, a liberdade, que é outra instituição, a prudência, que é que o Aristóteles falava muito em Ética Nicômaco, né, que é um livro que ele escreveu para o filho dele, que é um excelente livro, muito bom. E ele se apega nisso, mas se a gente for colocar aqui quem é conservador, quem é liberal, quem é reacionário e quem é progressista, eles andam numa ciranda, porque eles pegam atributos um do outro. E, às vezes, no espírito do tempo, como mudam as coisas, eles pegam as coisas e liberam. Então, a gente tem que ser bem específico nisso, porque só em exemplo, por exemplo mesmo. Só em exemplos práticos, assim. Práticos. Né? Por exemplo, numa visão mais conservadora, no caso aí, eu ia te perguntar, a descriminalização ou até mesmo a legalização da maconha. Como um conservador enxerga isso? Impossível para um conservador. Impossível. O conservador, ele não gosta que mude o status quo. Ele é resiliente a isso. Então, o que ele quer? Ele quer técnicas antigas, ele quer viver coisas do passado que deu certo e coisas que não deu certo, reformular. Se deu certo, a gente muda. Se não deu, a gente recua. É assim na arquitetura, é assim na música, é assim em outras expressões, em todos os lugares que atua o conservadorismo. Então, o que acontece? Qual que era a finalidade da pergunta mesmo? Porque assim, a coisa foi no sentido de, por exemplo... sobre a maconha. A descriminalização. Israel, por exemplo... Porque os conservadores, a gente sabe assim, né, analisando, muitos deles vão pautar-se contra, né, vão argumentar a questão da prioridade da saúde primeiro, né, vão argumentar a questão também sobre o vício, tal, do próprio vício, a questão outra argumentação que eu já vi também relacionado à questão até mesmo de manter a ordem de um Estado, né? Enfim, tem vários argumentos ali. Né? Mas eu vejo que, por exemplo, eles usam muito desse argumento hoje
que é empírico, Sim. Né, que é relacionado à questão da saúde, o dano mental que pode ser causado, enfim. Sim. Mas aí a pergunta é no sentido de ver, assim, por exemplo, a posição mesmo, entendeu? O conservador ele não tem medo de falar, não, eu sou contra isso. Sim, e eu acho bom ele falar, ele se posiciona. Eu acho que um conservador, ele geralmente seria contra. Somente eu acho, num caso específico, que você vê que tem pessoas que têm epilepsia, outras coisas que usam CBD e o THC sublingual, que talvez, né, se fosse um caso familiar, por exemplo, medicinal, ele abriria a mão de qualquer conceito moral, entendeu? Mas no conceito moral de sociedade, eu acredito que também não. Entendeu? Apesar das coisas estar mudando. Porém, você pode ver que muitos fumam nicotina, usam bebida, né, que são liberados também. Isso. Então, os liberais e conservadores, e os reacionários e os progressistas, vivem brigando nesses quesitos, entendeu? Do que isso é aceitável e de que não é aceitável. Porque o que eu vejo, às vezes, por exemplo, do conservador, é assim, ele vai se pautar em relação à questão da descriminalização da maconha, ele vai ser contra, ele vai opinar no sentido de manter a sociedade tal organizada. Correto. Estrutura de ordem. Mas isso se pergunta para o conservador a questão da liberação do porte de arma. Sim. Os dois, teoricamente, estão atrelados à liberdade individual. Sim. E a liberdade individual, ela é uma prioridade dentro do Estado. Certo. E aí o que eu vejo, por exemplo, os conservadores, eles, por exemplo, não serem a favor da descriminalização da maconha, mas serem a favor do porte de arma, coloca a liberdade individual em contradição. Perfeito. E aí que, sim, é aí que está. É lógico que eu estou sendo simplista, porque entra a questão moral no meio disso. Sim, e é ótima pergunta, excelente pergunta. No caso, o conservador trabalha a liberdade e os outros também trabalham a liberdade de modos diferentes. O conservador ele vai trabalhar a liberdade, mas não como um baluarte. No sentido seguinte, o liberal ele tem a liberdade acima de tudo. Para ele, primeiro é a liberdade, a primeira premissa estabelecida, depois vem o resto. Por conservador, a liberdade vai estar dissoluta em outras verdades e outras morais. Ele nunca pode pegar isso como um alicerce, somente ele. A liberdade é importante, mas ela está em conjunção com outros atributos. Então, a liberdade para o liberal, ela é, acima de tudo, liberdade. Não adianta se você quiser sair pelado, fumar ou beber, os tradicionais eles vão querer isso, não sendo os econômicos, né? Não falando da escola econômica. Então, tem esse jogo diferente. Por que ele aceita a arma na casa dele? Porque a finalidade do objeto é diferente também. A gente tem que ver causa e efeito, finalidade do objeto, criação, né? Porque ele já nasceu no meio rural, na cultura de caçar. Entendeu? Então, certas coisas são familiares para ele, certas coisas não são. Então, ele não gosta de mexer no status quo. Maconha, para ele nunca viu, mas arma, com certeza o vô dele tinha uma pendurada lá. Então, essa mudança para o conservador, ela acontece com muita prudência, como diz o Aristóteles, entendeu? Então, isso aí para o liberal é diferente, porque o liberal já arrisca mais. E para o progressista, então, nem se fala, porque ele quer revolucionar, né, e fazer porque, por exemplo, o que eu vejo, estou analisando o Brasil agora, assim, sabe? E assim, o André, você está muito mais na zona rural que eu. Sim. Então, você deve ver um pouco da dor do trabalhador, do morador rural, de serem assaltados. Sim. Né? A gente vê aí muitos assaltos que acontecem. Pô, no Brasil, eu sou totalmente a favor do trabalhador rural, daquela pessoa que, às vezes... Não estou falando de fazendeiro, não. Estou falando do microprodutor, que tem o gadinho, que tem lá o tratorzinho, que tem e o cara é assaltado, cara. Os caras invadem, assaltam o cara. Então, assim, às vezes assalta e, inclusive, violenta a família do cara. Eu sou totalmente a favor do cara ter uma arma em casa. Sim. Eu sou totalmente a favor. Penso que ter arma dentro da cidade já é uma outra conversa. Sim. Sabe? Eu acho que nós poderíamos discutir numa outra instância. Mas nesse aspecto, por exemplo, eu vejo que o seguinte: o nosso trabalhador rural está desprotegido, não há o policiamento, e não é culpa da polícia. É que, na verdade, nós não temos estrutura do Estado, tá ligado? Para que dê o suporte. Não tem mesmo. Então, você tem aí quantos policiais aí de zona rural? Nenhum. O cara tomou um assalto no Embuia, o cara está aqui no Cantagalo, até chegar lá já roubou tudo, já fez tudo. Não tem o que fazer. Não tem. Né? A galera chega depois que o lobo assaltou o galinheiro. Já chega tarde para alguma coisa. O Estado nunca está em lugar algum. Não consegue estar presente. A não ser para te taxar. Né? Caso contrário, né, ele está. Pois é, né, velho? Então, assim, ele te taxa
para te dar segurança, porque essa é a e você não tem. E você não tem. Então, o que eu fico pensando, daí eu entro um pouco na sua vida, deve te dar uma indignação, uma raiva muito grande disso. Porque, assim, tipo, que você comentou, né? Pô, eu tô com 40 anos, agora eu começo a trabalhar, agora eu entendi o que é o tal do imposto de renda, eu sei o que é pagar o imposto, o que é... E aí, quando você vê isso não corresponder, isso te gera uma revolta. Talvez esse despertar para o conservadorismo seu também possa estar atrelado a isso. Ou não tem nada a ver. Olha, tipo assim, caricaturando, o que significa o bolsonarismo hoje em dia? É quem está de saco cheio, cara, de bandido, de imposto. Entendeu? E de injustiça. Segurança jurídica não tem no Brasil. Então, o que causa mais dano do que ter arma ou não é a insegurança jurídica. O positivismo, cara, jurídico brasileiro, ele é uma bosta, para te falar a verdade. Entendeu? Uma Constituição que é densa igual a nossa, que tem mais direitos do que deveres, foi feita numa época, em 88, se não me engano, né? Que tinha acabado o Muro de Berlim, naquele frisão da Guerra Fria. Todo mundo ainda progressista, olá, entendeu? Os boomers, tudo incentivando os filhos a ser progressista. Aqui no Brasil, Caetano e Gil tendo filho, só para poder ser da prole, tá ligado, entendeu? Você conhece melhor do que eu. Então, a gente vem dessa cultura. O mais revolta é a segurança jurídica, tanto para ganhar dinheiro, trabalhar, quanto nessa revolta que você fala, porque o produtor rural, cara, ele é a base e ele é o seio do Brasil, entendeu? Alimenta 800 milhões de pessoas, entendeu? O único cara que foi indicado ao Prêmio Nobel brasileiro foi um agrônomo. A Embrapa é um órgão fantástico, entendeu? Como a Petrobras como outros são. Então, com certeza revolta, porque você não tem nada do Estado. Você tem que ter o dinheiro, pode pagar, se você botar um segurança particular lá. Então, porque você tá na roça, né? Então, assim, meus parentes todos, dos dois lados. O meu cunhado assaltaram o café dele lá em Ouro Fino, não faz, acho que um mês e meio. Sorte que não tinha ninguém lá, igual você falou. Pode fazer mal para alguém da família, entendeu? Então, acho que a palavra revolta é o que faz a gente, fervilha a gente a estar aqui, a estar discutindo isso e levando isso para a galera para poder, né, se conscientizar. Uma coisa que você disse que eu acho que também, assim, concordo contigo, muitas pessoas elas aderiram ao bolsonarismo no sentido de revolta com o sistema. Sim. Às vezes o Bolsonaro ele virou só um ícone. Ou um anti-herói. E tal, isso, tá ligado? No sentido de falar, cara, eu quero mudança. Sim. Né? A questão é a seguinte, né? O problema é que, nesse caso, vamos colocar no Brasil, né? É difícil a gente hoje no Brasil tentar pensar em um caminho que seja do meio. Certo. Porque ou você vai ter o lulismo ou o bolsonarismo. Certo. Né? E isso, eu acho que a gente não vai escapar disso daqui 2 anos. Acredito que Como não. Você vê isso? É aí que a gente vai, onde o Oakeshott entra, na política de fé, que é o progressismo e alguns liberais, e a política do ceticismo, que é o conservador. Para existir esse cenário, há um elástico que toda hora puxa para um lado e para o outro, que é o que faz isso acontecer. O pessoal fala, a polaridade na política é ruim. Eu acho fantástico, cara, porque da ruptura que nasce as coisas, entendeu? Você olha e fala, porra, então eu tenho que acordar cedo e trabalhar 5 meses do meu ano para só pagar imposto, e tudo que eu compro é tributado, tudo que eu vou comprar é tributado, tudo que eu vou fazer e entrar é tributado. Então complica um pouco, entendeu? Aonde eu tô, quem eu sou no meio disso aqui? Eu estou na corrida dos ratos, entendeu? Naquele negocinho de você ficar correndo, sendo um escravo, porque no Egito, cara, se bobear, você é mais escravo hoje do que no Egito. Entendeu? E no Egito, você é escravo, fica devendo. Então... Bati as pedras ali, mas depois estava tranquilo. Sobrava alguma coisa, né? Entendi. Então vai por esse caminho. Eu acho que o povo se revoltou, eu acho que o Bolsonaro quebrou a máscara do mainstream, entendeu? Porque, na verdade, a classe artística, não só do Brasil, como do mundo, é burra, cara. Entendeu? E para a gente achar as coisas que estão realmente com valor, a gente tem que ir um pouco mais fundo, procurar, porque aqui, entra numa livraria aqui, você vai achar alguma coisa disso aqui, ó. Victor Frankl, no máximo, lá no cantinho, lá embaixo, que a galera da psicologia ama, o resto é tudo internet, porque a gente vem nessa debandada há muitos anos. E assim, por exemplo, você conheceu a escola austríaca como, cara? Onde que foi o... Velho. Foi na internet? Foi com alguém? Foi na internet. E, tipo assim, você lê um fala do outro, aí você quer saber quem é. Entendi. Aí você quer saber quem que é. Esses dias teve um lutador muito bacana no UFC, o Moicano,
Eu esqueci o nome dele, o primeiro. É alguma coisa Moicano. E ele pegou as 6 lições do Mises, se eu não me engano, e olha só que legal que ele fez. Cara, esse cara fez um favor, ele adiantou 10 anos a galera ler isso que ele ajudou a gente a ler. A Disney comprou o pacote, então ele não podia falar palavrão, senão ele perdia o bônus da noite. Certo. Acho que era de $150 mil, se eu não me engano. Ele ia ganhar $300 mil. Só que ele foi morar nos Estados Unidos e ele viu como funcionam as coisas em relação da interpretação do que é valor. Ele pegou um livro do Mises, cara, e falou assim, olha, leia 6 lições do Mises, a 11ª emenda americana, liberdade, arma e propriedade. A galera foi a loucura. No outro dia tinha vendido, cara, apareceu lá na Amazon, não sei na onde, uns 6 mil livros do Mises, cara. E é um livro de efeito e causa, não é muito complicado, entendeu? Qual atitude você vai ter, o que vai acontecer se tiver esse tipo de postura. E esse cara fez um favor para a galera, para os brasileiros, que você não imagina. Ele fez a galera andar 10 anos. Quem sabe vamos colher, daqui a uns anos, o fruto de quem leu o livro. Ah, Carol, não que a sabia gente disso precisa. não, e perdeu o bônus da Disney, porque falou lá, porra, caralho, não podia falar palavrão, ainda perdeu. Mas, tipo assim, deixou de ganhar dinheiro para mostrar que aquilo foi importante para ele, entendeu? Aquela visão de mundo. Foi transgressor mesmo. Transgressor, e ele não quer mais sofrer, cara. Agora o cara tá com a grana lá, quer ficar lá. Enfim. Pô, mas aí... Sonho americano. Tá, mas ele ofendeu a Disney, né, velho? É foda. Isso você não faria, né? Em troca de nada, né, velho? A Disney, cara, acabou com a minha... Assim, a Disney acabou com uma parte essencial da minha vida, que era Star Wars. Cara, a Disney fez umas coisas com Star Wars nesses últimos Eu fiquei sabendo, andei vendo por... Fala, cara, o que vocês estão fazendo, Mas não foi a agenda da galera que tá lá que deu errado? Foi tudo, mas permitiu, né, cara? Então. Umas coisas assim, umas coisas que não existem, cara, tá ligado? Tipo, cara, assim, e os fãs de Star Wars e tal brigaram tanto que eles vão ter que refazer. Eu acredito. Então vocês vão ter que refazer. Apaga, isso não existiu. Sim. Vocês vão ter Eu vi várias críticas de cara bom sobre isso. Foi uma sacanagem, assim. Tal. Mas você acha que mudou a agenda? Aí também tá influência dessa elasticidade política, do woke, do progressista, do contra cultura, entendeu? A agenda agora mudou muito, desagradou os conservadores da Disney. Entendi. Porque a Disney também deve ter conservadores, com certeza. Ah, sim, é. Né? Mas, cara, deu muito ruim, cara. Ficou horrível o negócio. Porque aí entendeu? que tá, a fórmula basal do conservador é a fórmula que dá certo. Como é que você vai querer fazer uma pirâmide pelo topo? Entendeu? É a questão também do que a direita acostuma. A direita é a seguinte, ela pensa primeiro em costume, depois em norma. A esquerda primeiro em norma, depois em costume. Entendeu? A esquerda é aquele, como se chama? É sobre a fé, é sobre sociedade imaginativa. Você pode arriscar tudo, o passado tem que morrer, entendeu? Então, acho que a Disney deu um salto sobre isso aí, um pouco nessa veia. Como as Olimpíadas também fez. Mas, por exemplo, eu concordo contigo que a Disney deu um... Mas, assim, é muito vendável, né? Entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Eu vejo também que os caras estão olhando pela grana do rolê. Porque gay tem grana. Entendeu? Então, pois porque gay tem grana e é um nicho de mercado. Eu vejo que precisa pegar esse público porque isso vai dar grana. Mas por que eles não começam do zero? Um novo herói, uma nova saga? Por que tem que pegar o que já é antigo e transformar no que é deles e destruir? Né? É o que a gente está falando aqui também. Funciona para política, para comida, funciona para arte, para música. Exemplo, hoje em dia, um professor de direito me perguntou uma vez na aula, o que vocês acham hoje em dia? O funk ele é uma construção ou está sendo desconstruído? Falei, velho, está sendo desconstruído, porque se você tem ritmo, harmonia e melodia, quando vê você vai fragmentando tudo, fica só no ritmo, porra, você está desconstruindo. Você já viu o vinheteiro, cara, falando do funk? Já. Pô, adoro o vinheteiro. É de rir, cara. Adoro o vinheteiro, cara. O vinheteiro é louco. Com os argumentos, ele é foda, ele é foda. Sabe muito, hein? Ele é meio maluco. Ele é meio maluco. Como todo cara inteligente, O cara é meio maluco. Ele é maluco. O cara que manda, que é viciado em sommelier de água, tá normal, tá ligado? Mas que é engraçado. Ele é engraçado. Então, e ele é culto, ele é erudito, né? Musicalmente erudito. Que ele vai pro popzão lá e tal, mas ele manja de erudito. Se você pegar, exemplo aqui até na política, se você pegar um músico muito erudito, um político muito erudito, vamos assim falar em aspas, e trazer essas modalidades para eles, que são fáceis de fazer, que tem um construto muito bobo, eles não gostam, cara. Porque imagina você escutar um bar e escutar um funk. Entendi. Você entendeu? Por mais que você não goste, você tem que reconhecer que é muito mais bem feito e elaborado. Entendi. Aí que tá, como você falou, o pessoal do Brasil Paralelo,
achando que a monarquia é melhor, achando que a oligarquia é melhor. De certo ponto, eles têm razão. Exemplo, democracia, eu acho uma bosta. A representativa, principalmente, entendeu? Exemplo, imagina você fazer uma democracia na sua casa, onde todo mundo tem que votar o que vai comer ou que hora vai dormir. Vai virar uma zona. Certo? Então tem que ter o pai. Aí Aristóteles vem falar que o primeiro seio político, no Ética a Nicômaco, é a família. E que o pai, querendo ou não, é um hierárquico. E que ele vai ser um monarca, ou o que for na hierarquia, mas ele é o primeiro. E que depois disso segue a ordem da moral, dos costumes e dos valores. Então destruiu essa pirâmide aí para nós, já dá problema, entendeu? É onde a gente não pode mudar? Pode, mas com cautela. E tem alguma coisa, aí vamos pegar uma coisa engraçada. Tem alguma coisa assim, tipo, que, por exemplo, você é um conservador convicto, essa coisa toda e tal, mas tem alguma coisa do conservadorismo que você fala assim, isso daqui até que eu posso dar uma coxambrada? Tem. Tem alguma coisa que você fala, peraí, dá para pensar nisso? Tem. Exemplo até, conservador, não tem como você ser conservador, exemplo, na questão... A própria questão religiosa já é difícil ser conservador. Você imagina você seguir o sacramento, você ter que tomar a hóstia, você ter que ir na missa todo domingo, você não poder ter relação sexual com outra pessoa, você não poder ter atividades sexuais com a sua mão, sei lá como é que fala isso, entendeu? Relações individuais. Relações individuais. Isso. Então, tipo assim, você segue um tanto de rito que você não pode ter. Se fosse fácil, já não é nem para ser, porque o conservador ele tem que entender que ser conservador é difícil. Se você pergunta para mim se eu seria um conservador hoje em dia, na maioria sim, porque na família eu penso como conservador, nos negócios eu já estou entre o conservador e o liberal, porque eu gosto de arriscar, entendeu? Então são umas nuances que dá para a gente escapar e umas não. Agora tem umas que são muito contraditórias. Exemplo, casamento gay, que nem aquele que a gente colocou lá, eu coloquei a resposta. O libertário, o liberal já deixa o casamento gay para o Estado. O Estado já tem essa finalidade. O conservador, você nem me fala, cara, em casamento gay, nem para o Estado, nem na condição muito menos da Igreja Católica. Mas ele não tem nada contra o gay, a não ser se ele for uma pessoa doente com ele mesmo. Mas ele não tem nada a ver com a escolha do outro, entendeu? Ele vai respeitar, mas dentro do sacrossanto dele, os ritos são mais importantes, são dogmas. E os dogmas têm que ser seguidos, entendeu? Então, o que ia vir aí o conservador falar sobre o casamento gay? Olha, na Igreja Católica não, mas se o Estado quiser aprovar, ou outra entidade quiser aprovar, tanto faz. Sem problema, Sem né, problemas. Cara? Legal. Cara, foi um papo, nós já estamos aqui 1 hora conversando. Nem vimos passar, como você falou mesmo. Vamos ver, cara. Foi bravo. E a gente já tem que marcar a parte 2 pra gente trocar mais ideia. Tal. Bora, vamos. Porque, assim, por exemplo, são muitos assuntos, né? Que é legal a gente ouvir várias opiniões sobre eles. E assim, você fala tranquilamente, sem estresse, é isso, não é aquilo, tudo mais. A filosofia veio para provocar, né, cara? Sim. E hoje eu acho que o povo está muito Nutella. Então, você querer falar de política ou de filosofia sem sair do conforto, do status quo, ou com medo de não agradar alguém, você nem começa a fazer. Exatamente. E para nós encerrarmos tal, você tá com uma botinha muito linda. Essa aqui é bem ginásio, hein? Cara, que essa aqui é profissional, mano, mesmo. Botinha top. Você pode copiar que é boa. Nosso querido André. Tião Égua, o seu apelido é por causa do seu pai, né? É por causa do meu pai. É uma herança que veio. É uma herança com meu pai, de costumes aí. Tá Um imperista equino. Olha o tanto que ele é conservador. O imperista equino. Equino e tal, assim, o cara aí eu herdei. Conservador até no apelido. Sim. Raiz. Vai ser Tião Eguinha? É potrinho, né, velho? Vai pegando, vai escalando. Tem que esperar subir. Então, beleza, então. Obrigado aí. Um grande abraço pra todo mundo que acompanhou esse Nenemcast. Lagatão, tá tudo bem aí, cara? Tudo tranquilo e tal? Espero bater mais papo com você, viu, vamos cara? Aí. Tal, até quando você estiver com o Pangaré. Perfeito. Vida longa e próspera. Até o próximo Nenemcast, cara. Valeu.